Ser pego dentro de uma tempestade provavelmente está entre as coisas mais assustadoras que você pode experimentar. Independentemente do tamanho da aeronave, ela será sacudida como um boneco de pano. E há muito pouco que nós, pilotos, podemos fazer uma vez que a natureza assume o controle. É por isso que fazemos o nosso melhor para nunca ter que passar por isso. E é isso que torna essa história tão difícil de entender. Fique ligado. O 2 de agosto de 2005 foi um dia agradável e quente em Paris, França. Poucas nuvens, cúmulos brancas pairavam no céu quando o capitão desta história deixou o trem e se dirigiu ao enorme terminal do aeroporto Charles de Gaulle. Em Paris, Charles de Gaulle era o principal hub da Air France, a orgulhosa transportadora oficial da França e empregadora deste capitão naquele ano. Ele trabalhava para eles desde que sua empresa anterior, a Air Inter, foi absorvida pela Air France em 1997. Inicialmente, ele então operava na família Airbus A320, onde também havia sido instrutor e examinador de voo. Mas após alguns anos, ele solicitou transferência para a frota de longo curso, onde recebeu uma posição de comando no Airbus A300 e 40 de 4 motores, em 2001. Depois de um tempo nessa posição, a Air France ofereceu-lhe uma posição de instrutor no A300 e 40 também, mas ele gentilmente recusou, motivado pelo desejo de adquirir mais experiência no tipo primeiro, o que, na minha opinião, foi uma atitude muito humilde. Ele era muito bem visto pelos seus colegas, que diziam que era muito agradável e relaxado voar com ele. E a tripulação da cabine o adorava por sua comunicação aberta e pé no chão. Ele amava seu trabalho, o que era evidente em seu histórico de treinamento impecável. E neste dia, ele havia acumulado um total de 15.411 horas, com 1.788 dessas voadas no Airbus A340. Assim, em todos os aspectos, este era um excelente piloto. Mas durante os últimos anos, ele se sentia mais cansado do que estava acostumado. Ele fez vários exames médicos sem encontrar nenhum motivo específico para isso. Contudo, a Air France concedeu a ele uma escala menor para que pudesse descansar adequadamente entre os voos. Por causa disso, seu voo anterior havia sido há 12 dias, então agora ele se sentia ótimo e estava ansioso pelo voo à frente. De acordo com sua escala, ele estava agora programado para operar seu Airbus até o aeroporto internacional Lester B. Pearson, em Toronto, no Canadá, que era um dos voos mais longos não aumentados na rede da Air France na época. Não aumentado significava que haveria apenas 2 pilotos a bordo, em vez de 3 ou 4, o que é necessário se o tempo de serviço for programado para ser mais longo. Mas esse não era o caso aqui, já que este serviço deveria durar apenas cerca de 11 horas. De qualquer forma, o capitão havia viajado de sua casa no sul da França. Ele chegou à sala de tripulação da Air France cerca de 2 horas e meia antes do voo programado, tendo bastante tempo disponível. Aproximadamente meia hora após o check-in do capitão, o primeiro oficial chegou. Descobriu-se que o capitão o conhecia de um voo de teste em simulador que fizeram juntos anos antes. O primeiro oficial também trabalhava para a Air France há anos, primeiro como comissário desde 1985 e depois, a partir de 1997, como piloto. Ele também tinha uma excelente reputação na empresa, entre instrutores de gestão e colegas pilotos. No momento deste voo, tinha acumulado um total de 4.834 horas, com pouco mais de 2.500 voadas no Airbus A340. Os 2 pilotos imediatamente começaram a examinar o material de briefing pré-voo e logo viram que havia uma chance de 30% de tempestades na área de Toronto mais tarde. Por causa disso, eles decidiram levar 3.000 quilos de combustível extra, o que lhes permitiria manter por cerca de 23 minutos. Se eles usassem o Aeroporto Internacional de Niagara Falls como alternativa, que é o que o plano de voo deles sugeriu, mas esse combustível extra também lhes abriu várias outras possibilidades. O que é uma boa ideia
quando há previsão de tempestade, já que essas tempestades podem aparecer em uma grande área e, portanto, também afetar vários aeroportos diferentes. De qualquer forma, o tempo em Toronto estava ótimo quando eles observavam o clima, e 30% de chance de tempestade não é realmente um grande problema. Então, duvido que esse fato tenha aumentado a pulsação dos pilotos em grande medida. Também não havia notice to airmen ou outros problemas relevantes. Então, eles logo se dirigiram à tripulação da cabine para dar um briefing sobre o voo iminente. 10 membros da tripulação de cabine estavam escalados para o voo, mas, como se descobriu depois, havia também 3 membros extras da tripulação de cabine a bordo como tripulação/passageiros. Algo que acabaria se tornando muito importante. O capitão voava pela primeira vez com o chefe de comissários, mas eles logo se entenderam conforme o briefing prosseguia e começavam a se conhecer melhor. Assim que todos estavam satisfeitos com suas funções e tarefas, toda a tripulação começou a se dirigir para o seu reluzente Airbus A340 que os aguardava no portão. O Airbus A340 é a maior aeronave da Airbus, sendo o modelo mais longo fabricado pela empresa. O Airbus A340-600, a variante mais longa, tem impressionantes 75,5 metros, superando o A380 que mede 72,7 metros. O Airbus A340 da nossa história também impressiona com seus 63,7 metros de comprimento próximo ao do Boeing 787-9. E semelhante ao Airbus A380, o A340 também possui 4 motores. Mas mesmo sendo esse o caso, ele sempre foi conhecido como um pouco subpotente, com seus 4 motores CFM56, simplesmente não fornecendo tanto impulso quanto nós, pilotos, gostaríamos. De qualquer forma, este A340 específico estava em boas condições técnicas, sem grandes itens técnicos pendentes registrados em seu log de tecnologia. Quando os pilotos entraram na cabine, já haviam decidido que o capitão atuaria como piloto em comando durante a decolagem e que o primeiro oficial assumiria e pilotaria a aeronave durante o pouso. O motivo disso era que o capitão queria realizar uma decolagem durante este voo, provavelmente para evitar ter que entrar no simulador mais tarde. Veja, nós pilotos sempre precisamos ter 3 decolagens e pousos nos últimos 90 dias para poder transportar passageiros. E para um capitão de longo curso, com uma escala limitada, isso pode se tornar um pouco complicado às vezes. Enquanto isso, os pilotos continuaram com a configuração de rotina, e a tripulação de cabine recepcionou os 297 passageiros a bordo. Um tripulante passivo foi convidado a sentar-se na cabine de comando durante o voo, enquanto os outros 2 ocupavam seus assentos na cabine. Com todos a bordo, havia 297 passageiros, 2 pilotos e 10 membros da tripulação de cabine, totalizando 309 pessoas no avião. E assim que isso foi realmente confirmado, a gigantesca aeronave começou a recuar e iniciou seus 4 poderosos motores. Os pilotos, então, começaram a taxiar rumo ao ponto de espera da pista ativa. E no horário 11h53 UTC, que são 13h53 no horário local, o voo Air France 358 decolou da pista 09 esquerda de Charles de Gaulle, navegando rumo ao ponto de entrada oceânico para cruzar o Atlântico. Veja, a maneira como essas travessias são normalmente feitas é com a ajuda de várias rotas oceânicas predeterminadas, que são basicamente rotas diretas de grande círculo, espaçadas em intervalos regulares sobre o Atlântico. Cada rota possui pontos de entrada, geralmente definidos por sistema de posicionamento global, onde a aeronave precisa aparecer em um determinado nível de voo e horário para fornecer separação entre cada voo na mesma rota. Como não há cobertura de radar convencional sobre o oceano, o voo 358 foi planejado para usar a Rota Bravo, com um nível de entrada oceânica no nível de voo 350. Então, planejaram subir para o nível de voo 360 em 40 graus de longitude oeste
e, por fim, para o nível 370 em 60 graus de longitude. Porém, antes de alcançarem o ponto de entrada planejado, a tripulação foi autorizada a usar a Rota Alfa. Esta rota situava-se mais ao norte. Além disso, foram instruídos a manter o nível de voo 350 durante toda a travessia do Atlântico. Isso implicava em um voo mais longo em altitude inferior, consumindo-lhe combustível extra. Mas ainda foi considerado aceitável depois que os pilotos receberam um novo plano de voo operacional confirmando o combustível. Devido ao volume de voos, usando essas rotas do Atlântico, esses tipos de desvios não são tão incomuns, mas ainda é importante ter isso em mente, dado o que estava prestes a acontecer. Os pilotos continuaram a operar o voo de acordo com seus procedimentos operacionais padrão. Às 17h16 UTC foram autorizados a subir para o nível de voo 360, que seria seu último nível de cruzeiro. Durante o voo estável sobre o Atlântico, a tripulação lidava com questões rotineiras, como monitorar o progresso e obter informações meteorológicas para os aeroportos de rota, alternativos e de destino. E já que a cobertura do rádio VHF sobre o oceano é bastante irregular, eles usaram seu sistema de comunicação, endereçamento e relatório de aeronaves, ou ACARS, que utiliza dados VHF e de satélite para transferir informações. O novo clima para Toronto incluía as observações reais, os Meteorological Aerodrome Reports, mas não tinha nenhuma previsão atualizada, os TAFs. Posteriormente, constatou-se que a causa foi um problema de codificação na solicitação do APTIR, Sistema de Comunicação, Endereçamento e Relatório de Aeronaves. Acontece que se os pilotos entrassem no menu do AMUCAMA, Sistema de Comunicação, Endereçamento e Relatório de Aeronaves, e simplesmente solicitassem o clima, o Sistema de Comunicação, Endereçamento e Relatório de Aeronaves procuraria apenas algo conhecido como Terminal Aerodrome Forecast Curto, que é uma versão ligeiramente abreviada da previsão. E como Toronto estava apenas enviando o Terminal Aerodrome Forecast longo completo, o sistema não prosseguiu com a solicitação e apenas transmitiu uma mensagem de Terminal Aerodrome Forecast, NIL. Para obter esse formato mais longo, os pilotos teriam que ter entrado em um submenu e solicitado isso especificamente, o que eles não fizeram. Dito isso, as previsões reais não mudaram muito durante o tempo que o voo 358 estava no ar. Ainda indicava apenas 30% de chance de tempestade na área de chegada. Mas à medida que o dia avançava, tempestades reais agora começaram a se desenvolver ao longo de uma linha a noroeste de Toronto, e agora estavam se aproximando lentamente. Então, neste ponto, talvez valha a pena explicar um pouco por que tempestades, ou cumulonimbus e CBs, como chamamos, são tão importantes. Veja, os CBs são criados por movimentos verticais de ar úmido, e por causa disso, eles geralmente estão associados a frentes frias, onde o ar frio mais pesado se encaixa sob uma massa de ar mais quente e úmida e a força para cima. Eles também podem aparecer durante o verão, quando bolhas de ar quente e úmido são liberadas do solo e começam a subir. Mas em ambos os casos, um processo semelhante acaba acontecendo. Conforme o vapor de água sobe, a temperatura ao redor dele diminui, e em um certo ponto, a temperatura será baixa o suficiente para que o vapor de água passe do estado gasoso para gotículas de água líquida. Agora, qualquer um que já ferveu água sabe que você precisa de uma fonte de calor para fazer a água ferver, ou seja, para ela passar de líquido para vapor. Mas poucas pessoas pensam no que acontece quando você faz o processo inverso. E como se vê, a energia é liberada quando a água se transforma em gotículas. E onde há energia, coisas interessantes começam a acontecer. Suponho que a maioria de vocês já voou através de uma camada de nuvens ao subir ou descer de um aeroporto. E se você já fez isso, talvez tenha pensado em como, de repente, sente bastante turbulência quando entra nas nuvens. Até mesmo aquelas nuvens brancas e fofas de verão podem dar um belo susto. E isso tem, parcialmente, a ver com essa liberação de energia que estou falando, pois causa ainda mais movimentos verticais dentro das nuvens à medida que se formam. Agora, há muito mais neste fenômeno que eu não vou abordar aqui. Isso é para a sua teoria
aeronáutico de transporte de linha aérea, caso você decida se tornar piloto. Mas o que eu preciso que você saiba é que, se as circunstâncias estiverem corretas aqui, especialmente em uma massa de ar instável, a combinação de liberação de energia e movimentos verticais do ar pode se combinar para se tornar como um motor, fazendo com que a nuvem cresça cada vez mais rápido, acelerando no movimento do ar, até que a nuvem se transforme em um gigantesco monstro preto e branco. Eventualmente, essa nuvem alcançará e até ultrapassará a tropopausa, que é uma mudança de temperatura na atmosfera que atua como uma tampa para a maioria dos tipos de clima. E nessa altitude, o topo da nuvem tende a se transformar em cristais de gelo, espalhando-se em uma forma fina e estriada, a qual nos referimos como a bigorna. E quando isso acontece, haverá enormes movimentos verticais dentro dessa nuvem, suficiente para gerar muita eletricidade estática e diferenças de cargas entre a parte superior e inferior da nuvem. Os movimentos verticais do ar podem ser fortes o bastante para permitir que os grãos de gelo viajem várias vezes dentro da nuvem, crescendo até que caiam da nuvem como granizo. E essa eletricidade estática e as diferenças de cargas também podem criar relâmpagos. Em casos extremos, esse movimento rápido para cima dentro da nuvem a transforma em um enorme aspirador de pó, que pode ter tanta sucção na base que pode formar tornados. Então, sabendo de tudo isso, deve ficar abundantemente claro porque nós, pilotos, tentamos evitar essas nuvens como a peste. Os movimentos rápidos e variáveis dentro das nuvens podem causar turbulências tão severas que podem exceder a integridade estrutural de nossa aeronave. Enquanto o granizo também pode causar danos e os raios podem interferir nos instrumentos e causar pequenos danos por conta própria. Felizmente, esses CBs são fáceis de identificar e bastante localizados, sendo simples evitá-los. Os aviões comerciais modernos possuem sistemas avançados de radar meteorológico que refletem seus feixes no conteúdo de água nas nuvens. E então, usa esses retornos para criar uma imagem para nós na cabine, mostrando quais áreas devemos evitar. Verde e laranja representam precipitação leve a moderada, enquanto vermelho é severo, e magenta mostra áreas onde o movimento vertical das gotas é muito alto, indicando turbulência severa. Orientamos sempre evitar retornos vermelhos, quando associados a tempestades. E durante a fase de cruzeiro, sempre tentamos evitar pelo lado de barlavento, com uma distância mínima de cerca de 20 a 30 milhas náuticas. Isso ocorre porque essas nuvens podem jogar granizo para cima, através do topo, e depois lançá-lo a várias milhas a favor do vento, além de causar bastante turbulência. Normalmente, é muito raro que as aeronaves voem através dessas nuvens durante o cruzeiro. E nas raras ocasiões em que isso ocorreu, você provavelmente soube através das notícias. Isso tende a ser quando as pessoas foram feridas por turbulência súbita e severa. Mas durante a partida, e especialmente a fase de aproximação, é surpreendentemente muito mais comum para as aeronaves voarem perto ou até mesmo através dessas coisas. E eu vou discutir porque isso acontece um pouco mais tarde de qualquer forma. Conforme o voo 358 começava a se aproximar de seu destino, a tripulação continuava pedindo informações atualizadas sobre o clima. E às 16h08, eles receberam a primeira transmissão do Serviço Automático de Informação Terminal, Serviço Automático de Informação Terminal. Informou-lhes que o tempo em Toronto ainda estava bom, com boa visibilidade e ventos leves, o que provavelmente tranquilizou os pilotos sobre a situação do tempo. E apenas alguns minutos após receber este relatório, o piloto automático foi alterado de 1 para 2, indicando que o primeiro oficial agora assumiu como piloto em comando. Aproximadamente 1h30 depois, às 17h50 UTC, os pilotos contataram o escritório da Air France em Toronto, informando a previsão de pouso para as 19h39. O agente de manuseio reconheceu isso e lhes deu o portão de estacionamento esperado. Mas o que ele não disse foi que a situação do tempo no aeroporto havia agora deteriorado drasticamente.
Tempestades começaram a se aproximar do aeroporto e houve raios suficientes para que um chamado alerta vermelho fosse ativado. Era um alerta que dizia à equipe de solo, abastecedores e outros movimentos no solo para aguardarem até a passagem das tempestades. Mas isso não afetava as aeronaves em pouso, que ainda podiam continuar a se aproximar do aeroporto se considerassem seguro. Não havia protocolo para o agente de manuseio informar aos pilotos sobre este alerta, pois era um problema no solo. Mas eu suponho que essa informação teria sido útil para que os pilotos construíssem uma imagem melhor do que estava realmente acontecendo. Lembre-se, eles ainda pensavam que estava tudo bem lá embaixo. De qualquer forma, o voo seguiu conforme o plano de voo. E quando faltava apenas cerca de 1 hora, a tripulação recebeu algumas atualizações do tempo para o seu alternativo, que agora indicava a presença daquela linha de tempestades se aproximando. Com essa informação, a tripulação começou a analisar a melhor alternativa caso precisassem desviar. E eles decidiram que Ottawa seria melhor do que as cataratas do Niágara. Mas isso também significaria que eles teriam menos combustível extra disponível do que haviam calculado, com apenas cerca de 14 minutos de espera potencial. Conforme a aeronave se aproximava de Toronto, a tripulação continuava pedindo atualizações do tempo. Os pilotos logo notaram que as tempestades estavam praticamente sobre o aeroporto. Mas naquele momento, eles ainda estavam relativamente longe. Como mencionei, as tempestades tendem a ser localizadas e se movem rapidamente, então provavelmente eles ainda não estavam tão incomodados. Eu mesmo já passei por isso várias vezes. E o que você faz, basicamente, é começar a planejar contingências enquanto ainda continua em direção ao seu destino. A decisão real sobre o que fazer só pode ser tomada quando você vê como a situação se apresenta. É exatamente o que esses dois pilotos fizeram agora. Às 19h04, a tripulação enviou uma nova mensagem para suas operações, informando que em caso de desvio, eles iriam para Ottawa em vez disso. Esse desvio pode resultar em uma viagem de ônibus 5 horas mais longa para os passageiros, se ocorrer de fato. Agora, no relatório final, foi discutido se esse potencial inconveniente poderia ter estado nas mentes dos pilotos mais tarde. Mas, embora eu, obviamente, não possa falar por eles, posso dizer que quando estive em situações semelhantes, isso não foi uma preocupação. Isso é muito mais um problema para um momento posterior. De qualquer forma, cerca de 10 minutos depois que essa mensagem operacional foi enviada, o controlador de tráfego aéreo da área disse ao voo 358 para começar a diminuir a velocidade até a mínima segura, já que agora começavam a ocorrer atrasos em Toronto. Isso provavelmente teria sido o primeiro sinal real de que as coisas estavam começando a se complicar. Veja, atrasos devido ao clima podem ser traduzidos em aeronaves que não conseguem voar, suas aproximações ou aeronaves realmente dando voltas. Então, isso é um sinal muito claro para todos os outros pilotos de que o tempo, pelo menos temporariamente, agora não estava nada bom em Toronto. Agora, o problema subsequente a isso será que, se outros voos começarem a desviar, eles possivelmente começarão a preencher as alternativas também. Com notícias assim, nós pilotos começamos a prestar muito mais atenção. Os pilotos do voo 358 agora solicitaram um novo METAR de Toronto. E quando retornou, mostrou tempestades e chuva pesada sobre o aeroporto. Às 19h19, a tripulação, portanto, começou a discutir a manobra de fuga de wind shear e o que fazer caso recebessem tal aviso. Isso é uma coisa muito prudente a fazer nessas circunstâncias, pois geralmente é muito mais fácil executar uma manobra como essa se estiver fresca na mente. E o fato de eles terem feito isso apenas nos mostra que esses eram dois pilotos atentos, agindo de maneira profissional. O controle de tráfego aéreo sinalizou que eles poderiam entrar em órbita de espera, aguardando mais orientações. Mas antes que pudessem entrar em espera, o controlador começou a fornecer vetores radar para seguirem. E enquanto os pilotos faziam isso, eles também prosseguiram pedindo várias mudanças de proa para evitar as células de tempestade, que naquele instante atingiam 45 mil pés ao seu redor, acima da altitude de cruzeiro. Minutos depois, a tripulação foi informada que o tráfego para Toronto havia retomado
e poderiam aguardar uma nova autorização em breve. Mas, se você se lembra, eles não tinham mais tanto combustível de espera disponível. Então, 1950 significaria levar a resistência do combustível deles perto do momento em que teriam que desviar. Mas, felizmente, já às 19h28, eles foram liberados para a chegada 5-2 em Toronto e logo também começaram a receber suas primeiras autorizações de descida. Eles tinham 9,3 toneladas de combustível e ainda estavam a 137 milhas do destino. Então, enquanto continuavam a descer, os pilotos começaram a discutir quando ou se teriam que declarar combustível mínimo. Esta é uma chamada sem implicações reais para o controle de tráfego aéreo. Isso indica que atrasos adicionais poderiam levar a aeronave a declarar uma emergência de combustível posteriormente, mas não proporcionaria prioridade. No caso da Air France, na época, isso deveria ser declarado, se uma estimava que o combustível na aterrissagem seria 1,5 vezes o combustível de reserva final ou menos, que no caso do voo 358 era de 4.200 quilos. Isso implica que a tripulação teria que declarar combustível mínimo se desviassem para Ottawa. Se eles encontrassem mais atrasos de tráfego ou relacionados ao clima durante o desvio, isso poderia levar a uma emergência de combustível. Estou te dizendo isso porque faz parte do processo de tomada de decisão do piloto aqui. Quanto menos combustível você tiver, mais estressante será um desvio, principalmente se houver tempestades próximas que também possam afetar seu plano alternativo. E todas essas pequenas coisas acabarão desempenhando um papel se decidirmos tentar uma aproximação ou simplesmente desviar imediatamente. Lembra como eu mencionei antes, que é muito raro para os pilotos acabarem dentro de uma célula C-B em rota, mas muito mais comum na aproximação ou partida. Bem, o motivo disso também tem a ver com a tomada de decisões. Veja, o custo percebido de voar ao redor da célula de tempestade em rota é muito baixo. Impacta minimamente o tempo de combustível e a carga de trabalho. Mas evitar uma tempestade na aproximação normalmente significa muito mais carga de trabalho, mais tempo e pode até levar a um possível desvio. Agora, obviamente, a lógica diria que não fazer isso poderia acabar custando muito mais caro. Um acidente, mas a mente humana é uma coisa muito curiosa e tem a tendência de dar mais peso aos custos de curto prazo do que deveria. Além disso, a Air France, assim como outras companhias aéreas, possuía regras claras sobre distâncias e ações a tomar em caso de tempestade durante o voo. Mas, curiosamente, eles não tinham tais regras para o mesmo durante a aproximação. Minha companhia aérea possui diretrizes bem definidas sobre isso. É proibido iniciar a aproximação se alguma célula de tempestade vermelha estiver a menos de 3 milhas náuticas do aeroporto. Mas a Air France avaliou tal regra após um acidente anterior e decidiu contra ela, pois isso impediria a capacidade do piloto de tomar suas próprias decisões sensatas. Na minha opinião, mesmo que pareça bom para alguns, isso é apenas bobagem. É justamente em situações em que nosso processo decisório pode ser comprometido que precisamos de orientação focada na segurança para nos apoiar. Mas talvez seja só eu. O voo 358 prosseguiu sua rota de chegada em direção à pista, e às 19h33, os pilotos receberam um serviço automático de informação terminal atualizado, que agora afirmava que a pista 24 à esquerda estava em uso com uma aproximação ILS, e que o clima incluía visibilidade severamente reduzida em tempestades e chuva pesada. A pista 24 à esquerda era a pista mais curta disponível em Toronto, com 9.000 pés, ou 2.743 metros, o que ainda é bastante extenso. Mas lembre-se, o Airbus A340 é uma grande aeronave e, portanto, precisava de uma pista bastante longa para começar. Outra coisa que o Serviço Automático de Informação Terminal não informou aos pilotos foi o motivo pelo qual aquela pista específica estava em uso. Como se vê, a pista mais longa 23 foi recusada por várias aeronaves devido à proximidade de uma tempestade sobre aquela rota de aproximação. E a pista paralela 24 à direita não estava disponível, porque a antena do glide slope do ILS
foi atingida por um raio, tornando-a inoperante. Ambos os fatos seriam razões bastante fortes para considerar simplesmente desviar a rota. Como mencionei, nós pilotos geralmente tomamos essas decisões em um estágio tardio, quando temos certeza de como será a nossa chegada. Além disso, havia na época uma percepção equivocada de que o controle de tráfego aéreo interromperia as operações em um aeroporto se o tempo ficasse muito ruim. Enquanto as aeronaves se aproximavam, os pilotos ainda não consideravam a situação perigosa. Na prática, porém, o controle de tráfego aéreo sempre deixaria tal decisão a cargo dos pilotos, e logo não fecharia o aeroporto devido a tempestades ou ventos muito fortes. Outra coisa que vale a pena saber sobre essa pista agora ativa é que ela incluía apenas algo conhecido como uma faixa além do final da pista de cerca de 60 metros. Mas não incluía uma área de segurança e pista recomendada, ou área de segurança de fim de pista de mais 90 metros, devido à presença de um desfiladeiro logo após o final da faixa. Porém, os pilotos não tinham acesso a nenhuma dessas informações ao iniciar os preparativos para a aproximação. Às 19h36, o primeiro oficial começou a informar o capitão sobre como ele pretendia voar a aproximação ILS. Curiosamente, este briefing não incluiu como voar, o procedimento de aproximação perdida, nem a distância necessária para a aterrissagem. Quando li isso pela primeira vez, achei que deveria haver algum erro. Esses pilotos vinham agindo como verdadeiros profissionais até este ponto. Então, por que eles deixariam de fora algo tão crítico quanto calcular a distância de aterrissagem, especialmente em um clima como este? Mas quando investiguei um pouco mais, descobri que isso não era exigido pela Air France na época. Se você se recorda do meu vídeo sobre o acidente do voo 1248 da Southwest Airlines, que ocorreu poucos meses após este voo, eles também não tinham as mesmas instruções. Estou dizendo isso porque às vezes é fácil para nós apenas batermos na testa quando ouvimos certos detalhes em todos os relatórios. Mas temos que lembrar que a indústria aprendeu e progrediu muito nos últimos 20 anos, o que é uma das razões pelas quais agora é tão seguro quanto é. Hoje, fazemos cálculos de aterrissagem antes de despacharmos com grandes margens de segurança e antes de pousarmos para garantir que podemos fazê-lo com segurança, dadas as condições reais de vento e pista no momento. Uma pista molhada aumenta bastante a distância de aterrissagem. E uma pista contaminada por água, ou seja, onde há mais de 3 milímetros ou 1/8 de polegada de água presente na pista, pode causar aquaplanagem e condições de frenagem semelhantes ao gelo. Isso afetará significativamente a distância de pista necessária para parar e a tolerância da aeronave a ventos cruzados, pois poderia perder o controle direcional ao tocar a pista. No Airbus, as limitações de vento cruzado eram de 15 nós, reduzindo para 10 nós, conforme a ação de frenagem encontrada, o que vale lembrar. Às 19h40, a tripulação pediu atualização sobre o tempo em Toronto e foi informada que o tráfego estava fluindo, mas não havia estimativa de quanto mais de atraso poderiam esperar. O capitão, que agora estava manuseando o rádio, pediu ao controlador que os mantivesse informados sobre a situação. Ele então chamou o comissário-chefe, informando-o sobre o mau tempo e uma possível desvio, e também que, se isso acontecesse, eles iriam diretamente para Ottawa. Novamente, isso mostrava como o capitão mantinha sua tripulação informada. E, como se veria mais tarde, apenas informar o comissário sobre a possibilidade de uma arremetida devido ao mau tempo acabou aumentando a vigilância de toda a tripulação, algo que mais tarde teria consequências profundas. Conforme a aeronave descia, os pilotos começaram a ouvir na frequência várias aeronaves desviando para seus alternativos. Às 19h49, o voo foi transferido para o controlador da Torre de Toronto, que começou a vetorá-los para a meia aproximação final. Mas não antes do capitão ter pedido por vetores mais extensos. Para evitar uma grande tempestade perto da linha central, agora havia raios por todos os lados, e logo um deles atingiu o anemômetro que fornecia informações de vento para a torre.
Isso significava que a aeronave em aproximação tinha que confiar apenas nos relatos dos pilotos para essa informação essencial. Os pilotos continuaram reduzindo a velocidade da aeronave para uma aproximação, seguindo os procedimentos operacionais padrão, mas com turbulência considerável, balançando a aeronave. Antes de entrarmos na sequência de aproximação, vale mencionar um sistema técnico a bordo do Airbus A340 que eu desconhecia. Ele tem duas maneiras distintas de remover a chuva do para-brisa. Primeiro, os limpadores de para-brisa normais, que tinham duas configurações, lento e rápido. Mas os pilotos relataram que usar a configuração rápida poderia ser realmente muito alto e irritante. Em segundo lugar, havia também um sistema repelente de chuva que aplicava um fluido no para-brisa em caso de chuva moderada a forte, e supostamente era muito, muito eficaz. Mas a função deste repelente de chuva não era amplamente conhecida pelas equipes, e a Air France não tinha procedimentos oficiais para quando e como usá-lo. Portanto, a tripulação deste voo acabou não o utilizando, embora a chuva na aproximação fosse às vezes realmente intensa, e logo ficaria muito, muito pior. Ao se aproximarem do localizador, o controlador liberou o voo 358 para aproximação e o copiloto ativou o modo localizador. Enquanto isso acontecia, o controlador da torre perguntou a outra aeronave mais adiante na aproximação sobre a probabilidade de conseguir pousar, e o piloto respondeu que, bem, o tempo agora está para o norte e parece bastante ruim. No cockpit da Air France, a checklist de aproximação estava sendo finalizada. Com o localizador capturado, o primeiro oficial ativou o modo de aproximação para iniciar o planeio em direção à pista. Sempre que olhava pela janela, ele às vezes podia ver o terreno abaixo dele entre as chuvas. Mas no display de navegação, grandes retornos vermelhos estavam agora presentes, especialmente do lado direito, logo após a pista. A tripulação selecionou os flaps para as posições 1 e 2 e também estendeu o trem de pouso. Ao descerem por 4.000 pés, o primeiro oficial aplicou freio aerodinâmico e desconectou brevemente o piloto automático, talvez para fazer uma correção devido aos ventos rajados. Flaps 3 e depois flaps total foram estendidos. Enquanto a aeronave descia por 3.000 pés, interceptou a rampa de planeio e o copiloto reativou o piloto automático. Agora, a poucos minutos do pouso, a aeronave estava completamente configurada e estabilizada para aterrissagem. Às 19h48, uma aeronave que pousou antes do voo 358 relatou que a ação de frenagem foi percebida como ruim, indicando dificuldades significativas de desaceleração. Mas como era uma aeronave muito menor, provavelmente não afetou muito os pilotos do voo 358. Veja, os pilotos relatam que a ação de frenagem pode ser altamente subjetiva, e não havia sido feito nenhum teste de fricção no aeroporto, já que tudo se devia à chuva. Mas os pilotos ainda decidiram aumentar a configuração do auto-brake de baixo para médio, mostrando que eles levaram essa informação em consideração, pelo menos em algum grau. Se tivessem consultado seus manuais de desempenho, teriam visto que, mesmo com a configuração de auto-brake, a distância de aterrissagem necessária estava perigosamente próxima da pista disponível. E isso era com um vento contrário. O último vento disponível da torre, antes de desligar o anemômetro, foi de 230 graus e 7 nós, um bom vento contrário. Mas outra característica problemática das tempestades é que a direção e a força do vento podem mudar muito repentinamente à medida que o ar é empurrado para fora da base em basicamente todas as direções diferentes. Isso pode levar ao cisalhamento de vento, onde a aeronave pode perder ou ganhar velocidade e altitude subitamente, que foi, se você se lembra, o que os pilotos haviam informado antes. Porém, eles não consideraram os possíveis efeitos de uma mudança repentina de vento na distância de pouso. Os pilotos revisam as ações e chamadas necessárias em caso de uma aproximação perdida. Eles também discutem a possível rota de fuga entre as duas maiores células à frente. Tudo isso
enquanto são constantemente empurrados pela turbulência violenta causada pelas tempestades próximas. O primeiro oficial também solicitou a conclusão da lista de verificação de pouso, mas quando o capitão tentou fazer isso, notou que o memorando de pouso não aparecia em seu display e controle de aviso e monitoramento por algum motivo. Isso o impediu de continuar a lista de verificação, mesmo podendo prosseguir manualmente. Isso pode ser visto como o primeiro sinal de que a carga de trabalho no cockpit começou a aumentar significativamente. Outro jato regional pousou à frente deles, informando ventos de 290 graus a 15 a 20 nós, e que eles também experimentaram uma ação de frenagem ruim até desacelerarem para 60 nós. Enquanto os pilotos do nosso voo olhavam pela janela, eles agora podiam vislumbrar a pista, que parecia brilhante como a superfície de um lago à luz da tarde. Outro sinal de que estava completamente coberta por água das fortes chuvas. Às vezes, as pistas são sulcadas para permitir uma drenagem mais rápida, mas esse não era o caso aqui. A aeronave enfrentou chuvas durante a descida, obscurecendo temporariamente a visão da pista, mas ao passarem por cerca de 1.300 pés, metade da pista surgiu à frente, com a extremidade distante escondida atrás de uma enorme cortina de chuva e, acima disso, uma nuvem de tempestade igualmente massiva. Nesse momento, um fotógrafo no solo fotografou o pátio e a aproximação, final da pista 20 e 4L, onde podemos ver claramente as nuvens escuras e chuvas ao redor, destacadas por enormes raios. No cockpit, o radar meteorológico provavelmente mostrava apenas uma enorme área vermelha no final distante da pista, tornando a perspectiva de uma aproximação perdida assustadora. Mas várias outras aeronaves pousaram, então a tripulação aqui provavelmente ainda estava bastante otimista. Afinal, ainda podiam ver a pista e a aeronave estava estabilizada por enquanto. O vento indicado nos displays da aeronave começou a mostrar um vento cruzado de 70 a 90 graus da direita, com velocidade de 15 a 20 nós. Então, o vento estava claramente mudando, e não de uma boa maneira. A 4 milhas da pista, os limpadores de para-brisa foram acionados e, assim, permaneceram até o pouso. Isso significa que, provavelmente, a aeronave começou a entrar em uma área de chuva. Contudo, a velocidade e o perfil permaneceram estáveis. Os pilotos calcularam a velocidade de pouso em 135 nós, ou seja, a velocidade voada deveria ser de 140 nós. Enquanto o piloto automático e o controle de aceleração estavam engajados, o sistema lidava bem com a situação, mesmo com a turbulência. O controle automático de aceleração do Airbus foi projetado para uso até o pouso, mas muitos pilotos gostam de desengatá-lo para ter uma sensação um pouco melhor da aeronave. Como piloto da Boeing, isso é algo que realmente entendo, mas como as alavancas de potência não se movem com as entradas de autothrust no Airbus, isso veio com uma pequena complicação. As alavancas precisam ser ajustadas antes de desengatar, senão a saída de empuxo mudaria bruscamente. O autothrust poderia ser desengatado pressionando os botões de desengate ou reduzindo a potência ao mínimo, que é como normalmente eram desengatados em voo, especialmente durante o pouso. Às 20 horas, 1 minuto e 18 segundos, a aeronave desceu para 323 pés, ainda estabilizada e na velocidade ideal. Ao passarem os mínimos, o primeiro oficial desconectou o piloto automático, com o capitão anunciando terra, e em seguida, o autothrust também foi desligado. Quase no mesmo instante em que o primeiro oficial fez isso, o vento mudou subitamente para um vento de cauda, reduzindo essa velocidade do ar indicada. O primeiro oficial reagiu instintivamente, aumentando o empuxo de 42% para 82%. Devido ao aumento repentino dos 4 motores inferiores, a aeronave começou a subir acima da rampa de planeio. A velocidade também aumentou um pouco agora, mas o principal fator aqui foi o aumento de altura. Com um vento de cauda de cerca de 10 nós, a velocidade em solo da aeronave aumentou na mesma quantidade, dando a ela muito mais energia de repente. A aeronave
cruzou o limiar da pista cerca de 40 pés acima da altura normal, a 90 pés em vez de 50. E tudo isso aconteceu muito rápido, provavelmente tão rápido que o piloto monitorando o capitão não teve tempo de apontar as desvias. Agora na Air France, naquela época, apenas o capitão poderia pedir uma arremetida. O primeiro oficial só poderia sugerir. Em um cenário de mudanças rápidas, provavelmente não era uma boa ideia. Uma arremetida está disponível até a seleção dos reversores após o pouso. Então, conforme as coisas começaram a dar errado aqui, essa ainda deveria ter sido a opção padrão. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, as coisas logo pioraram quando uma chuva pesada começou a cair sobre a aeronave, reduzindo significativamente a visibilidade. O primeiro oficial começou a arremeter, fazendo várias entradas significativas no manche, provavelmente lutando contra turbulências ruins enquanto tentava forçar a aeronave a descer. Essas entradas fizeram a aeronave nivelar a uma altitude de cerca de 25 pés por alguns segundos e a uma velocidade de pouco mais de 140 nós em relação ao solo. Isso indicava que a pista desaparecia velozmente abaixo deles. O primeiro oficial, então, reduziu o empuxo para a marcha lenta. Como a aeronave mantinha um pouco mais de energia do que o necessário, continuou voando por mais tempo que o normal. Alguns de vocês podem estar se perguntando se isso não foi uma tesoura de vento e por que o sistema de aviso não foi ativado nesse caso. Apesar do vento estar mudando aqui, não era forte o suficiente para ser considerado uma verdadeira tesoura de vento. A aeronave pousou às 20 horas 1 minuto 53 segundos, e no momento em que as rodas principais atingiram o asfalto, aproximadamente 3.800 pés dos 9.000 pés de pista já haviam sido gastos. A aeronave estava à esquerda da linha central, desviada cerca de 6 graus devido ao vento cruzado. O primeiro oficial precisou se concentrar muito para tentar retornar a aeronave à linha central. Tudo isso enquanto a chuva ainda caía sobre a pista inundada. Conforme os procedimentos da Air France, o piloto monitorando deveria ter anunciado spoilers acionados e reversores verdes quando foram ativados. Mas por algum motivo que realmente não sabemos, isso não foi anunciado. Possivelmente devido às várias distrações simultâneas. Mas o triste resultado foi que, apesar dos freios e spoilers terem sido ativados como projetado, levou um total de 12,8 segundos após o toque até que os reversores fossem selecionados, e mais 3,6 segundos para atingirem o efeito total. É muito tempo nessa situação. Como mencionei, os pilotos ainda poderiam ter optado por arremeter através da manobra conhecida como pouso interrompido, até que os reversores foram selecionados. Mas agora que foram, isso não era mais uma opção. É difícil dizer por que os pilotos decidiram prosseguir com o pouso nessas condições obviamente inadequadas, mas é possível que a severidade das tempestades na direção de arremetida tenha deixado o capitão com uma percepção de falta de escolha aqui. De qualquer forma, a aeronave estava descontrolada na pista, sem chance de parar na distância restante. Então, às 20 horas, 2 minutos, 19 segundos, o gigante Airbus pela pista a 80 nós ou 148 km por hora. Na cabine, tudo começou a tremer violentamente enquanto os compartimentos superiores se abriam e as coisas dentro caíam no chão e nos ocupantes. Um passageiro descreveu mais tarde a sensação como estar em um acidente de carro que simplesmente continuava e continuava e continuava. Estima-se que a sequência real do acidente tenha durado cerca de 15 a 20 segundos. É muito tempo para estar vivenciando algo assim. A aeronave continuou rolando sobre uma estrada de serviço dentro do perímetro do aeroporto antes de continuar através da cerca do aeroporto, sobre uma estrada chamada Conveyor Drive, e depois descendo para o barranco próximo. Os trens de pouso colapsaram, derrubando também um pilar de concreto que sustentava luzes de aproximação da pista oposta. A violência dessa viagem, de alguma forma, conseguiu abrir uma das saídas de emergência, a L2, enquanto a aeronave ainda estava em movimento. Com os tanques de combustível perfurados,
durante a derrapagem da aeronave no campo antes de atingir o barranco, o combustível rapidamente pegou fogo, fazendo com que a fumaça preta invadisse a aeronave pela saída aberta. Quando a aeronave finalmente parou no fundo do barranco, o fogo rapidamente se intensificou, o que significava que agora potencialmente havia apenas segundos disponíveis para a tripulação conseguir retirar todos. O capitão ficou gravemente ferido no acidente, mas ainda conseguia se mover. E graças à tripulação da cabine, que estava extra-alerta devido ao briefing anterior, eles agora entraram em ação. O chefe de comissários, inicialmente sem ciência do incêndio, instruiu os passageiros a permanecerem quietos em seus assentos, mas ele foi rapidamente alertado sobre o incêndio por um colega e iniciou imediatamente a evacuação. Ele informou o capitão sobre o incêndio, que acionou o botão de evacuação no cockpit. Mas nem esse sistema nem mais tarde o sistema PA funcionariam, pois suas fontes de energia estavam gravemente danificadas. Várias saídas de emergência estavam bloqueadas pelo incêndio e condições externas, então a tripulação teve que redirecionar os passageiros aterrorizados para as saídas ainda utilizáveis. E os 3 membros extras da tripulação foram muito úteis nesta situação, ajudando a abrir portas e redirecionar passageiros. Na torre de controle, a visibilidade ainda estava ruim devido à chuva. Porém, ao pousar, o controlador notou lampejos laranja na aeronave e acionou o alarme de acidente. A equipe de bombeiros observava o pouso, então, quando o alarme de acidente foi ativado, eles já estavam a caminho, chegando ao local em até 1 minuto após o alarme. No geral, todos, principalmente a equipe de bombeiros e a tripulação da cabine, realizaram um trabalho fantástico aqui, evacuando passageiros e tripulação por 4 das 8 saídas de emergência, antes que o avião fosse consumido pelo fogo. E isso mesmo que vários passageiros insistiram em levar sua bagagem de mão com eles. Até mesmo bloqueando o corredor enquanto tentava recuperá-la, forçando a evacuação de seus companheiros de viagem a tomar uma rota diferente. Dos 309 passageiros e tripulação, apenas 12 receberam ferimentos graves neste horrível acidente, mas todos acabaram sobrevivendo. A investigação revelou que a principal causa do acidente foi a decisão da tripulação de prosseguir com a aproximação durante uma tempestade severa e instável. Descobriu-se que isso foi parcialmente causado pela falta de regras da Air France sobre quão perto de uma tempestade uma aproximação era permitida ser voada, bem como a não exigência de cálculo da distância de pouso necessária antes do início da aproximação. A decisão da tripulação de não arremeter, combinada com dificuldades de manuseio, um pouso longo e a seleção tardia de empuxo reverso, acabou levando à saída da pista. O relatório também apontou a ausência de uma área de segurança de comprimento total suficiente para a pista 24 à esquerda. E, na verdade, existe uma ótima maneira de substituir essas Runway End Safety Area em lugares onde elas não são viáveis. E isso é algo conhecido como EMDS, ou Sistema de Detenção de Materiais de Engenharia. Isso é basicamente um material triturável que pode ser colocado nas extremidades da pista, no qual uma aeronave fora de controle irá então afundar e desacelerar rapidamente de maneira controlada. Esta é uma excelente solução que, na minha opinião, deveria ser muito mais utilizada. O relatório trouxe várias recomendações de segurança, destacando-se a necessidade dos pilotos fazerem cálculos de pouso adequados, especialmente com mau tempo. Mas, pessoalmente, também acho que isso deve servir como um lembrete sombrio dos perigos de voar perto de tempestades. Se você é um piloto lá fora, apenas espere ou desvie. Não vale a pena. Agora, espero que você tenha achado este vídeo interessante. E se gostou, por favor lembre-se de curtir e se inscrever e talvez até compartilhar este canal com um amigo seu.